Se você é professor de matemática e vai prestar o ENA, Exame Nacional de Acesso do Profimate, e tá com algumas dúvidas, fica comigo que eu vou contar um pouquinho mais sobre como é o ENA, como foi a minha experiência e como eu gabaritei essa prova no meu ano. Então, como vocês já devem saber, o ENA é esse Exame Nacional de Acesso ao Profimate. Então, é a prova que a gente faz quando quer ingressar no mestrado do Profimate. Essa prova ela é nacional, então em todos os polos que você tem instituições do Profimate vai estar acontecendo. Esse ano, em 2025, a prova vai ser no dia 1º de novembro, começando sempre de tarde, às 2 horas, e vocês têm 3 horas para resolver. A prova é composta por 30 questões, todas de múltipla escolha, sendo de A até a letra E. Então, são 5 alternativas por questão. O conteúdo é um conteúdo do ensino médio. Segundo o edital, os conteúdos são proporcionalidade e porcentagem, equações e inequações do primeiro grau e função afim, equações e inequações do segundo grau e função quadrática, teorema de Pitágoras, áreas e volumes, razões trigonométricas, métodos de contagem, probabilidade, noções de estatística, triângulos, congruência e semelhanças, progressões aritméticas e geométricas, conjuntos numéricos, raciocínio lógico e equações e inequações racionais, irracionais e modulares. Então, se vocês forem ver, o próprio edital já separa os tópicos e são todos tópicos ali que nós, professores, a gente tem domínio quando damos aulas para o ensino médio. Você, professor, que é só do ensino fundamental, pode ser que alguns temas você não recorde. Então, você tem 30 questões sobre esses tópicos, são 3 horas de duração e você ainda deu o gabarito para preencher. Então, vamos supor que você vai gastar ali em torno de 15 minutos para preencher esse gabarito, vai te sobrar 5 minutos e meio por questão. Certo? É um tempo razoável, vocês vão ver que vai ter questões mais simples que vocês vão fazer com bastante facilidade e não vai levar todo esse tempo, mas tem questões mais complexas. E é aí onde entra, onde diferencia o ENA de uma simples prova do vestibular, tá? Então, você tem conteúdos que são de ensino médio e os enunciados não são complicados. Você não tem enunciados super elaborados, feitos para te confundir. Ali ele quer saber se você sabe aquele conteúdo, se você consegue pensar em outras aplicabilidades dele, se você tem domínio daquilo ali. Então, apesar de ser um conteúdo de ensino médio, apesar de ser questões de fácil enunciado, não são questões simples, majoritariamente falando. Você tem, por exemplo, questões da parte de conjuntos numéricos que vai ser apenas sobre potenciação e radiciação e resolver aquilo ali. Tranquilo, mas você também vai ter questões para ver em relação a questões de paridade dos números, né, e tudo mais, o que, para quem foi formado em matemática, pode lembrar um pouco as demonstrações que a gente vê no decorrer do curso. Então, como que eu estudei para gabaritar o ENA em 2022, para ingressar em 2023 no Profimate? Bom, naquele momento, eu tava dando aula pra caramba, eu tava com 40 horas em sala no estado e mais algumas horas no particular, então eu tava com uma rotina bem corrida e eu não tinha tempo de estudar. Eu não ia parar a fundo de estudar aquele conteúdo. Então, como que foi que eu estudei? Eu peguei provas antigas do ENA, eu vi aquelas questões que faziam parte do meu edital, né? Então, eu fui separando ali, quais eram as questões, entendi como que eram cobradas essas questões e eu fui realizando essas questões por tópicos. Eu não cheguei a fazer todas as questões, eu peguei as 10 últimas provas e aí eu fui fazendo as questões conforme os temas, mas eu não cheguei a fazer tudo. Né? Como eu estava dando aula para o ensino médio, principalmente para terceiro ano e pré-vestibular, teve vários conteúdos ali que eu já tinha um domínio bem tranquilo e eu não precisei revisar tanto, fiz apenas 2, 3 questões para eu entender como que isso seria cobrado na minha prova. Agora, o meu calcanhar de Aquiles sempre foi probabilidade. Sei o conteúdo, aqueles exercícios mais simples, vai tranquilo. Só que conforme vai colocando algumas condições ali no meio, eu vou ficando meio perdida. Então, para o conteúdo de probabilidade, eu fiz várias questões, se não todas, e ainda repeti algumas para eu entender como que era cobrado, qual era o tipo de habilidade que eu tinha que desenvolver ali. Uma parte importante quando você está estudando, e vocês sabem, vocês são professores, a gente precisa aprender com aquele erro. Então, mesmo quando eu não errava, felizmente o gabarito, ele também tinha o solucionário.
Então eu ia lá e percebia como que era o tipo de resolução que trazia no gabarito, o que eu fiz diferente e assim por diante. Para nós que não temos muito tempo para estudar direto pelas questões vai ajudar bastante. Ainda mais nós, professores, que já temos ali a expertise de sala de aula, que já temos aquele conhecimento de como realizar as provas, de qual é a melhor forma de estudar. Pelo menos, isso são coisas que eu passo muito para os meus alunos em questão de vestibular e terceiro ano. E eu vi que na hora de eu fazer a minha prova também me ajudou bastante. Para facilitar a sua vida, eu tenho um e-book que é feito com as provas do Enes dos últimos 10 anos que estão disponíveis. Então, são as provas de 2026 até a prova de 2025, que é a do ano passado, e ela está organizada por tópico de conteúdo. O que você vai encontrar nesse e-book? Você vai encontrar a tabela com recorrente, então você vai ver quais são os tópicos que mais se repetiram nesses últimos 10 anos, e também as questões estão separadas por conteúdo do tópico do edital. Então, como eu falei, se você tem dificuldade em um tipo de conteúdo, você vai focar mais em algumas questões e menos na outra. É um e-book que tá baratinho, apenas R$19,99, tá aqui embaixo do vídeo, mas eu vou deixar aqui também para vocês a tabela com a recorrência dos tópicos nos últimos anos para você que tá aqui me assistindo. Muito obrigada pela audiência, já curte esse vídeo e também se inscreve no canal. Esse material é um material já curado, não tem repetições de questões. Outra coisa que é comum acontecer no Profimate é você ter questões que abordam mais de um tema ao mesmo tempo. Por exemplo, você tem Teorema de Pitágoras como um tópico e área e volume, mas provavelmente, tem questões que você vai utilizar para calcular o Teorema de Pitágoras. É bem comum que eles se misturem. Então, esse conteúdo ele é pensado para quem quer fazer essa revisão mais rápida, mais focada e de uma forma mais inteligente, para que você entenda como as questões são cobradas e ainda consiga revisar até o dia da prova. Esse material que eu preparei, ele é dividido em 2 e-books. Então, o primeiro é o e-book com as questões, onde você tem as questões separadas por tópicos, para que você resolva. Então, você tem espaços em brancos para que você realmente consiga resolver. E lembre-se, ao resolver, tente cronometrar 5 minutos e meio por questão. E também vai junto um PDF com o gabarito. Então, você tem essas mesmas questões, só que agora já com o gabarito junto com o solucionário. Essas questões, os gabaritos, são todos do site oficial. Então, é assim que eles esperam que você pense, que você responda às questões. E quais são os tópicos que historicamente mais caíram na prova do Enia de 2016 para cá? Separei então aqui um top 3 dos tópicos que mais caem no Enia. Em terceiro lugar, a gente tem, na verdade, 2 tópicos, que é proporcionalidade e proporção, e também triângulos, congruências e semelhanças. Sobre o tópico de proporcionalidade e porcentagem, é muito recorrente ter questões sobre descontos sucessivos e aumentos sucessivos. E aí também há exercícios onde você acaba colocando isso dentro de uma função de primeiro grau e tudo mais. As de proporcionalidade tem muita regra de três composta na sua maioria das vezes, e também outros exercícios que poderiam se encaixar na parte de raciocínio lógico. Eu acredito que talvez seja nesse tópico onde a interpretação faça mais diferença. Nos últimos 10 anos, esse tópico se repetiu 23 vezes, com destaque também para a prova do ano passado, que 4 questões do Enia de 2025 foram de proporcionalidade e proporção. E dividindo ali o terceiro lugar, também com 23 questões aparecendo nos últimos 10 anos, a gente tem o tema de triângulos, congruência e semelhança. E eu queria aqui puxar um ponto de atenção, porque não sei vocês, não sei como que é na aula de vocês esse tópico. Eu trabalhava com o 9º ano para embasar um pouco ali as nossas relações métricas. Então, eu fazia as relações métricas do triângulo retângulo por semelhança. E aí, no 3º ano, revisa alguma coisa disso. Mas não era um ponto de atenção nas minhas aulas. Aqui no Enia, você vai ver que é recorrente e não são questões simples, são questões analíticas. A maioria das questões nesse tópico são sobre determinar um segmento ou determinar a área de alguma figura geométrica e, obviamente, aplicando semelhança e congruência de triângulos. Ano passado foram 3 questões sobre esse tópico, algumas mais fáceis, outras um pouquinho mais difíceis ali.
E se eu fosse vocês, eu estudaria esse tópico. Por quê? No próprio Profimate, você tem uma disciplina de geometria onde congruência e semelhança é muito cobrado, onde é uma parte muito importante do conteúdo que você vai ver no mestrado, caso seja aprovado. Então, é um conteúdo que vale a pena dar uma olhada e que provavelmente vai ter de novo na sua prova. Olha, entenda como que são os exercícios, como que pode aparecer, e aí você vai conseguir se sentir mais confiante para o dia da sua prova. Agora, top 2, o segundo tópico que mais cai na prova do Enem nos últimos 10 anos foi equações e inequações de segundo grau e funções quadráticas, aparecendo 26 vezes nos últimos 10 anos. Então, é um tópico bem recorrente que você vai ter de diversas formas. Então, você vai ter a aplicabilidade ali das equações de segundo grau ou das funções quadráticas de N formas. Você tem desde gráficos envolvendo parábola até a questão de sistemas ou equações biquadradas. É comum também você ter questões, por exemplo, que envolvam área. Então, qual que vai ser o valor ali para ter uma maior área possível e coisas do tipo. Porém, eu chamo atenção aqui para questões que são analíticas. Então, aquelas questões que nós não temos números, mas que é para você determinar valores de A, B e C, quantos que possuem uma, duas soluções, até na questão de inequação. É bem comum. E se você fica um pouco ali ressabiado com essas questões, se você não tem 100% ali de clareza, eu acho que também é um bom tópico para você estar estudando. No ano passado, nós tivemos 2 questões sobre esse tópico, mas já teve anos de ter até 6 questões apenas sobre essa parte ali de equação quadrática e sobre função quadrática. Então, vale a pena dar uma olhadinha, porque com certeza, pelo menos 1 ou 2 questões você vai ter na sua prova. Em todos os anos, teve ao menos 2 questões sobre esse tema. E por fim, o nosso top 1 é áreas e volumes. O Profimate como um todo, mas o Enem especificamente, adora conteúdos de geometria, gosta muito mesmo, e aí um foco maior é para áreas e volumes. Detalhe que quando eu falo que é áreas e volumes, são conteúdos específicos sobre isso, porque há também dentro às vezes de congruência e semelhança, onde é para você calcular a área, só que o tópico principal, né, o assunto principal é congruência e semelhanças, por isso que eu rotulei naquele outro tópico. Mas área e volume, mas principalmente área, aparece demais na prova. Com certeza vai ter exercícios sobre área. Seja um exercício que a parte de teorema de Pitágoras é um pouco mais importante, ou exercícios onde semelhança e congruência é mais importante, ou exercícios propriamente de área e volume. Mas com certeza vai ter exercícios. No último ano, nós tivemos 4 questões sobre esse tópico. No anterior, de 2024, foram 5 questões. E no anterior, 2023, foram mais 4 questões. Então, veja só. O que os últimos 3 anos estão falando pra gente é que esse tópico cai muito sobre área e volume. Então, dá uma estudadinha e relembra as fórmulas. Porque, assim, se você é um professor que atua mais no ensino fundamental, você não trabalha, por exemplo, com esfera. É bom revisar a fórmula de esfera. É bom revisar, por exemplo, a questão ali da área de polígonos, aquelas propriedades de polígonos inscritos. Então, como que são as propriedades ali de um triângulo inscrito numa circunferência ou então um triângulo circunscrito numa circunferência? Como que é feito essas relações? São conteúdos importantes e que podem aparecer na tua prova. Você precisa dominar as propriedades dessas formas geométricas. Pensem que nas formas geométricas básicas, triângulo, retângulo, quadrado, hexágono, trapézio, mas principalmente esses 3 primeiros, você precisa dominar as propriedades dessas figuras. Então, principalmente triângulo, você precisa entender a relação do triângulo com as outras figuras geométricas, como que se comporta ao lado de um triângulo equilátero, as propriedades também do isósceles, como que funciona, igual eu comentei anteriormente, a relação dela com o círculo, a relação dela, né, do triângulo com o quadrado, do retângulo. Você precisa ter domínio, quando fala em diagonal do retângulo, como que eu faço cálculos envolvendo, por exemplo, a área, o perímetro, descobrir essa diagonal.
é importante que você tenha domínio dessa parte ali de figuras geométricas. Um outro tipo de exercício também que é recorrente na prova do ENA é, por exemplo, o que acontece se eu duplicar o lado de uma certa figura? O que acontece com a sua área? O que acontece com o seu volume? E se eu dividir pela metade? Certo? Então, esse tipo de exercício que também é analítico da parte de área e volume, também é importante de ser estudado. Passar no ENA não é uma loteria, é um processo. Quando você já conhece a prova, conhece como são as questões, os tópicos que mais caem, você já chega preparado, mais calmo até, e não vai deixar o nervosismo tomar conta naquele momento. Então, lembrando, estude o formato da sua prova, estude os conteúdos que mais caem. E para te ajudar, use aí o meu e-book, que vai ter as questões já separadas por tópicos e também por gabarito. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, se inscreva e compartilhe com outros colegas que também vão fazer o ENA. E atenção, os próximos vídeos que eu estarei postando aqui no canal vai ser justamente sobre esses 4 tópicos que caem com mais recorrência no ENA. Estarei postando até uma semana antes da prova 4 tópicos que mais caem no ENA, em ordem de recorrência. Então, o próximo vídeo vai ser sobre o tópico de áreas e volumes, fazendo algumas questões e também relembrando algumas fórmulas importantes para o dia da prova. Se você gostou, se tem alguma sugestão, por favor, comente aqui e a gente se vê no próximo vídeo.